Bom dia, irmãs, como estão? Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é dia 30 de abril, é uma quinta-feira, e aqui eu vou fazer uma pequena reflexão através da leitura do Manancial, que é uma publicação da União Feminina Batista Missionária do Brasil, e é uma publicação de meditações diárias chamado Manancial, tá bom? Então, antes de iniciarmos, eu gostaria de, como sempre, orarmos. Pode ser? Amado e glorioso Deus, nós te pedimos a tua bênção para que possamos refletir juntas, possamos aprender juntas aquilo que não sabemos, que possamos acrescentar às nossas vidas e aquilo que já sabíamos, que possamos relembrar e colocar em prática. Fica conosco nesse dia, nessa reflexão. Perdoa os nossos pecados, para que nós possamos ter uma conexão direta e franca contigo, ó Pai. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, irmãs, hoje o nosso manancial vai falar sobre a questão do legado. Quem escreveu o texto foi a irmã Juliana Vigil. E ela sugere que a gente leia Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3. E diz assim: Depois disso, Jesus, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Bom, irmãs, então a irmã Juliana Vigil escolheu o versículo 3 para ser o versículo chaves de hoje. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, assim, Jesus não precisaria disso, né? Mas ele permitiu que as mulheres pudessem contribuir, porque os discípulos não trabalhavam, né? Então, o manancial começa dizendo que considera este parágrafo, esse que nós acabamos de ler, um dos mais impactantes a respeito do trabalho de equipe realizado por mulheres. Um olhar dócil do evangelista, que é Mateus, né, apresenta-nos detalhes importantes para que a gente possa pensar em algumas questões. Eu acho que uma questão bem bacana de se pensar é que essas mulheres, elas não se importaram com a posição social. Por exemplo, a Joana era mulher de Cusa, que era um procurador de Herodes. Ele era uma pessoa muito importante. E, enfim, e elas estavam com Jesus, dispondo tudo ali a serviço dos discípulos e de Jesus Cristo, porque elas reconheciam que elas foram curadas. Eram pessoas que tinham dinheiro e colocaram à disposição do mestre. E elas sabiam a posição da mulher naquela época, da humilhação, e elas eram gratas. E por isso, porque elas reconheciam o quanto Jesus tinha feito por elas, além de tirá-las muitas vezes da doença, de demônios, também tirou-as da humilhação. Então, mulheres com diferenças sociais, culturais e religiosas não se amedrontavam diante dessas distâncias. Elas não faziam questão de, você é pobre, eu sou rica, eu sou bonita, você é feia, meu marido é administrador, você não tem nem marido, você nem tem boa fama, não. Essas distâncias sociais, essas distâncias financeiras, não tinha nenhuma importância para ela. Mas o que importava é a experiência que ela tinha, que cada uma delas tinha com Jesus. E isso sim levava a um redirecionamento para a vida delas. Então elas tinham um jeito de olhar o reino de Deus diferente. Não era como qualquer um. Elas não davam atenção para mesquinharias. Elas não ficavam fazendo questão de bobagem. Elas se empenhavam em contribuir de forma significativa para que o ministério de Jesus fosse realizado. É como a gente, quando dá uma oferta,
quando a gente oferece o dízimo, nós temos que fazer todas essas coisas com alegria. Porque a casa de Deus, ela precisa ser sustentada. Quem vai pagar a luz, quem vai pagar quem limpa, quem vai pagar a conta do alarme, né? As pessoas têm que sustentar essa obra. E aquelas mulheres entendiam também que elas precisavam ajudar Jesus porque eram gratas a ele, não que ele exigisse. Então elas abriram mão de si mesmas em prol do todo. Porque eu imagino que as pessoas ficavam olhando torto para elas, né? Nossa, essas mulheres seguindo este Jesus, que coisa estranha, né? Então isso só é possível quando se corre riscos, expondo-se, mostrando suas fragilidades, aceitando-se a si mesmo e as outras, apesar das diferenças, administrando-as com amor. Porque lógico que elas eram diferentes. Como cada uma de nós somos diferentes. Mas nós temos que ter tolerância. E só é possível tolerar o outro através do amor. Se não amarmos, fica difícil, né? Então, essas mulheres, elas foram empreendedoras a partir do que elas tinham na mão. E somando tudo que cada um tinha, o que elas conheciam, o que elas sabiam fazer, o quanto elas eram generosas, e como elas dispensavam os recursos financeiros, elas foram criando jeitos, estratégias eficientes para manter a equipe toda junta. Então elas seguiam Jesus todas juntas e ajudavam Jesus todas juntas. Então elas deixaram que Jesus fosse a diretriz do que estavam para realizar e foram privilegiadas com o registro do legado que deixaram. Então essas mulheres deixaram um legado e isso ficou registrado na Bíblia, porque teve uma importância, porque o Senhor queria que nós soubéssemos a importância do legado que nós temos a deixar. Então é muito importante que nós não passemos por essa vida sem deixar algo importante, sem deixar um legado. E eu gostaria de, para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar da Susanna Wesley. Eu imagino que muitas irmãs conhecem a história desta pessoa, mas outras tantas talvez não. E a Susanna Wesley, ela tinha 25 irmãos, imagine, né? E aos 19 anos ela se casou e ela teve 19 filhos. Então, com 30 anos, ela já tinha todos esses filhos. E os filhos dela, dos 19, só 10 ficaram vivos, 9 morreram. Então, ela se casou com um pastor anglicano, Samuel Wesley. Então, quando ela tinha 30 anos, 5 bebês dela tinham morrido, um deles asfixiado. Uma filha dela morreu. Teve 2 gêmeos que não sobreviveram. Ela tinha uma filha deformada. Outros filhos dela tiveram varíola, e naquela época era muito terrível. Eles tinham muitas dívidas, porque o pastor Samuel, que ele era um pastor anglicano, ele era muito mau administrador financeiro. E assim, eles passavam muita necessidade. E além de tudo, Susanna Wesley tinha um filho, por nome Samuel, que não falou até os 5 anos de idade. E ela falava que era o filho das minhas extremas provações. Mas apesar de todas essas dificuldades, a casa dos Wesley pegou fogo 2 vezes. Enfim, porque colocaram fogo na casa, porque não gostavam dele, não gostavam do que o marido de Susanna Wesley pregava. Mas apesar de todas essas dificuldades, a Susanna Wesley, ela sempre entendeu que ela tinha que deixar um legado para os filhos. Ela tinha que deixar um legado. E além de ser rígida, total rigidez, com as questões da casa, porque imaginem, 10 crianças numa casa. Ela tinha horário para tudo e tinha rotina para tudo. E ela aplicava com cada filho 1 hora do dia. Com cada filho, 1 hora do dia, para que pudesse ensiná-lo, para ensinar as coisas de Deus. E ela mesma era uma pessoa doente. Susanna Wesley não era uma pessoa que tinha muita saúde. Mas ela era muito temente a Deus, ela priorizava a Deus em primeiro lugar.
Mesmo que não tivesse comida, ela ensinava os filhos a agradecerem. Mesmo que não tivesse dinheiro, que eles estivessem endividados, ela mantinha aquela rotina e ensinava aos filhos a serem gratas. Uma das filhas de Susanna Wesley ficou grávida fora do casamento e ela nunca se casou, e nem por isso Susanna Wesley deixou de ampará-la e de orar por ela. Ela orava por essa filha todos os dias. Susanna Wesley, ela dedicava de 2 a 3 horas de oração por dia. Imagine, com todos os afazeres da casa, dar comida para as criações, tirar leite, cuidar dos filhos, aplicar 1 hora com cada filho. Enfim, mesmo assim, ela aplicava 2 a 3 horas do dia dela com oração. E sabe o que ela fazia para as crianças entenderem? Porque a casa era pequena e aquele mundo de criança, então ela tinha um sinal. Quando a Susanna Wesley colocava o avental no rosto, os filhos não a interrompiam de jeito nenhum. Porque um dos legados que ela fazia questão de deixar para os filhos era a importância da oração. Então, quando ela estava com o avental sobre o rosto, os filhos sabiam que ela estava orando e não era para interromper de jeito nenhum. Um dia, uma das filhas de Susanna Wesley queria fazer uma coisa que não era totalmente ruim, mas não era uma coisa certa. E ela explicava para a filha, e a filha não queria entender. Então a mãe disse para ela: pega aquele carvão. E a menina: não, eu não vou pegar. Por que você não vai pegar? Pega o carvão. Eu não quero pegar porque vai sujar a minha mão. E a Susanna Wesley falou: exatamente isso, minha filha. O que você quer fazer não vai te queimar, mas vai te sujar. Não faça isso. Então, assim, Susanna Wesley tinha esse fervor e essa devoção, e isso foi um legado que influenciou o caráter dos seus filhos, a conduta dos seus filhos. Nenhum dos filhos dela se desviou, mas ela teve 2 filhos muito exemplares. Aqueles que são dedicados e conhecem música vão se lembrar de Charles Wesley. Ele compôs mais de 6.000 hinos. Inclusive tem um que é assim: Cristo já ressuscitou, aleluia. Foi ele quem fez, foi Charles Wesley. E o outro filho dela notável, que todo mundo conhece, é John Wesley. John Wesley, ele realizou mais de 42 mil sermões. Ele pregou muito. Ele andou mais de 400 mil quilômetros. É como se ele pudesse dar a volta ao mundo várias vezes, de tanto que ele andou. E ele era uma pessoa preocupado com as questões sociais, porque naquela época a Inglaterra estava vivendo uma crise industrial, as pessoas passavam fome, eram miseráveis, e ele se preocupou com as questões sociais. Então, o John Wesley, ele se tornou o pai do metodismo, ele foi um reformista, ele foi um avivacionista, um homem muito importante. Então, este homem, ele, apesar da importância e do legado que ele também deixou, ele sempre dizia, sempre que ele tinha oportunidade de dizer, ele informava as pessoas do legado que a sua mãe tinha deixado para ele. Ele dizia: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos. Então, este foi o legado de Susanna Wesley. Então, irmãs, eu queria terminar o nosso manancial e aqui diz assim: e você? Que legado deixará para as próximas gerações? Que legado você deixará para as próximas gerações? É uma pergunta que a gente tem que se perguntar. Que legado deixarei para as próximas gerações? Susanna Wesley poderia ter deixado apenas o legado de ensiná-los a orar, mas ela deixou muito mais, né? Ela deixou o fato de ser pessoas corretas, tementes a Deus,
pessoas que tinham devoção pelo Pai e que se mantiveram no caminho do Senhor. Então, eu termino a minha pequena reflexão sobre aquilo que aprendi e me despeço das irmãs, deixando aqui a palavra de ordem, não é? Saudades. Espero que a Susan Wesley possa ser para nós um exemplo de reflexão.